Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom poder me dirigir a você novamente aqui através do canal do YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento e aqui através do canal Pastor Sérgio H. Costa Oficial. Então eu tenho a alegria de te cumprimentar com a graça e com a paz do Senhor Jesus e trazer para você a meditação da palavra do Senhor nesta oportunidade. Antes de mais nada, quero pedir que você possa continuar assistindo os nossos vídeos, compartilhando, curtindo e também, se você ainda não for inscrito, se inscreva para poder receber as notificações dos novos vídeos. Amém? Desejo que o teu lar esteja em paz, com a bênção do Senhor. Desejo que a tua família esteja podendo ter aí a paz, a tranquilidade que Deus proporciona através da sua graça. E quero que você seja mais e mais alimentado com a palavra que proporciona vivenciar tudo isso. Essa única maneira de vivenciar essa paz, essa plenitude dessa paz, é através de conhecer a graça de Deus revelada através do Senhor Jesus Cristo. Então, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, lá está relatado que fomos justificados, pois, pela graça, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, nós só podemos ter essa paz verdadeira estando justificados pela graça de Deus mediante Jesus Cristo. Então, a você que me assiste, que você possa já estar sendo tocado o seu coração, para abrir o seu coração para a mensagem da palavra de Deus. E eu tenho nessa oportunidade trazer a você uma importante reflexão sobre a época que nós estamos vivendo. Nessa época em que o amor tem se esfriado de muitas pessoas, em que as pessoas estão vivenciando tantas corrupções, vemos tanta corrupção nesse mundo, e o que acontece com o sentimento das pessoas? Ficam o amor esfriando e havendo muita falta de confiança, enfim, e a deturpação dos valores estão sendo muito amplamente divulgados, e isso traz um prejuízo muito grande para a família, para os lares e para a humanidade de um modo geral. Mas eu quero deixar aqui uma passagem que tem sido usada por muitos nos dias de hoje como sendo uma passagem que tem sido trazida assim só para as pessoas focarem nos acontecimentos que estão trazendo intranquilidades à humanidade. Mas eu quero deixar aqui a passagem de Mateus 24, pois é justamente essa passagem que é usada, mas eu quero deixar apenas 3 versículos para a nossa meditação. Mateus 24, do versículo 12 até o versículo 14, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha, aqui está o Senhor Jesus respondendo a uma indagação feita pelos seus discípulos sobre quando o Senhor estaria retornando. O Senhor iria cumprir o plano da nossa salvação,
ele ia se oferecer como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, levar sobre si a sentença da condenação, iria cumprir a lei e estabelecer a nova aliança, que é a aliança em graça, pela salvação em graça mediante a fé em Cristo Jesus. Bom, Jesus falou sobre esses acontecimentos, falou sobre fomes, pestes, terremotos, rumores de guerras em vários lugares, mas tudo isso seria um princípio de dores. E, ao concluir essa passagem, ele relata essa passagem que nós lemos, quando diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria de quase todos, ou seja, não é de todos, de quase todos, ou seja, uma boa parte da humanidade estaria com essa falta do amor verdadeiro no coração, de praticar o que é correto, de praticar a justiça. Então nós estamos numa época, como está escrito lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde relata que nos últimos dias os homens seriam gananciosos, seriam avarentos, seriam... Deixa eu abrir aqui a passagem para você poder entender melhor. Aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e até o versículo 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ora, quando você lê essa passagem, aqui Paulo estava já dizendo para Timóteo, olha, saiba que nos últimos tempos vai ser dessa forma. Os homens serão, a raça humana, o ser humano estaria nessa condição. Isso é o esfriamento do amor de quase todos, que Jesus falou aqui em Mateus 24, a passagem que lemos. Só que, irmãos, uma das coisas que tem tirado um pouco o foco da igreja nos últimos dias é que a igreja, o povo de Deus, está colocando nas redes sociais uma divulgação apenas justamente dessa condição de se alastrar o mal entre a humanidade. E se esquece de que há uma missão que a igreja tem que cumprir. Há uma missão na qual o próprio Senhor Jesus Cristo deixou lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20. No livro de Mateus 28, versículo 18 ao 20, diz assim: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, há uma ordem dada ao Senhor Jesus como missão para a igreja. Nós, como povo de Deus e como igreja, não temos a missão de estarmos somente focando a corrupção desse mundo, os males deste mundo. Temos que saber que isso estaria acontecendo
mas que Jesus, ele quando fala aqui em Mateus 24, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Jesus concluiu dizendo: o fim virá depois que o evangelho for pregado em testemunho a todas as nações. Então, meus amados irmãos, queridos e amados que me assistem, nós temos, como igreja de Deus, um compromisso na pregação desse evangelho. Pastor, como eu vou pregar o evangelho numa época em que o amor das pessoas quase esfriou, né? Eu quero dizer que nenhum de nós é capaz, nós não somos capazes de nós mesmos produzirmos fé no coração das pessoas para que as pessoas sejam salvas. A promessa do Senhor Jesus é que ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guiaria em toda a verdade, que é o Espírito Santo que habitaria em nós. E essa promessa foi colocada lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, aonde diz assim: acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Assim disse o Senhor. E quando nós vemos isso, pastor, mas isso estava no Antigo Testamento. Mas quando nós vemos aqui no livro de Atos, no capítulo 2, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro assim se referiu. Quando houve o derramamento do Espírito Santo, as pessoas ao redor acharam que aqueles discípulos estavam embriagados, mas Pedro tomou a palavra e assim relatou: à vista disto, se dirigiu o Pedro ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os vossos olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Não é essa parte, não. Aqui é Atos, capítulo 2, né? Versículo 16, onde diz assim, eu queria essa parte aqui onde ele fala referente ao que o profeta Joel falou. É Atos 2,16, quando ele diz assim: esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo já esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que foi dito pelo profeta Joel? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, amados, aí está como a igreja faz a obra de Deus. Ela tem que estar cheia do Espírito Santo. O povo de Deus tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus.
E essa é uma boa oportunidade de eu convidar você, meu amado irmão, você, minha amada irmã que me assiste, você que tenha se achado assim tão sem condições de fazer a obra de Deus, entra no teu quarto, fala com Deus em secreto, em particular, busca de Deus todo o revestimento, todo o fortalecimento. Fala com o Senhor: Senhor, me reveste do teu Espírito, me fortalece com o teu Espírito Santo, para que eu possa proclamar a tua palavra com autoridade, com ousadia, para que eu tenha ousadia para falar para as pessoas do Evangelho. Pois, amados, Jesus só voltará depois que o Evangelho for proclamado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, amados, não importa como esteja a condição deste mundo, Paulo falou para Timóteo, os homens seriam traidores, avarentos, caluniadores, sem afetos, enfim. Lá em Mateus 24 fala, o amor de quase todos ia esfriar, mas o Evangelho iria ser pregado em testemunho a todas as nações. E o Evangelho só pode ser pregado em testemunho a todas as nações por uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tenha coragem de abrir a boca, de falar que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida, só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o único Salvador, só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só há um caminho, só há uma verdade, só há um que pode conceder vida e vida em abundância e garantir a vida eterna, Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado junto ao Pai, é aquele que intercede por cada um de nós, e ele deixou escrito na sua palavra aquilo que nós devemos entender para poder realizar a sua obra aqui na terra. Então, amados, receba essa palavra de despertamento. Quero te lembrar, 2 Timóteo 3, versículo 1 até o versículo 4, fala da condição da raça humana, né? Essa condição nos últimos dias, como estaria a raça humana. Lá em Mateus 24, relata que acontecerá que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos ia esfriar, mas o Evangelho, este Evangelho do Reino ia ser pregado em testemunho a todas as nações, então viria o fim. Em Atos 2,16 fala, acontecerá nos últimos dias que o Senhor ia derramar do seu Espírito Santo. Então, quando foi derramado o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, começou os últimos dias. Dali do dia de Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo, começou a contagem dos últimos dias. Pois ele disse, acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito. Então essa promessa diz respeito àqueles daquela época, diz respeito aos seus filhos, e a Bíblia diz que a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa é para todo o povo de Deus, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não pense que você é um Zé Ninguém nessa vida, não. Você é uma vida preciosa para Deus. Você é uma vida que, por quem Cristo pagou um preço muito caro na cruz do Calvário. Você foi comprado para ser propriedade exclusiva de Deus. Receba essa palavra no teu coração. Abra o teu coração e fortaleça a tua fé nesse momento e busque estar cheio do Espírito Santo para poder profetizar a palavra de Deus. Seja você um servo ou uma serva, porque ele disse, sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. Receba essa palavra, guarde essa palavra no teu coração, que ela fortaleça a sua fé em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe o seu lar,
abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua parentela, que Deus abençoe as suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Que Deus abençoe você, que você se desperte, que você seja um instrumento de Deus nas mãos do Senhor para proclamar o seu evangelho a toda criatura, todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem de salvação. Que você seja esse instrumento. Receba essa palavra, guarde ela no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, meus queridos, que Deus possa assim proporcionar novas oportunidades da gente poder estar aí falando a palavra de Deus, mas eu quero voltar e ressaltar que você possa curtir essa mensagem, compartilhá-la também aí com seus seguidores e que você possa também se inscrever no nosso canal. Nosso canal é Pastor Sérgio H. Costa, YouTube, Pastor Sérgio H. Costa Oficial. E esse é o programa Renovando o Entendimento. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. E essa obra já vai completar aí, estamos caminhando aí para o mês de dezembro, completar 29 anos de uma obra muito importante, que Deus tem nos ajudado, tem mantido de pé aqui no Rio de Janeiro, e eu creio que através das redes sociais, essa mensagem ela pode abranger outras cidades, outros estados, e assim ela ser divulgada aí até fora aí do nosso país também, para que muitos possam conhecer esse evangelho da graça de Deus. Amém? Então tenham todos aí um ótimo dia, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, uma ótima semana, na bênção de Deus. Amém? Que Deus possa assim proporcionar uma nova oportunidade. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.